Fenômeno com a camisa do Botafogo e jogador da seleção argentina, Thiago Almada, está à venda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os valores para contratá-lo e quais clubes brasileiros têm chance. E traz várias atualizações no São Paulo. Kevin Zenon pode ser contratado. Quanto o tricolor fica do negócio de Rodriguinho com o Red Bull Bragantino e tudo sobre Dória, agora reforço oficial do tricolor. Tudo sobre um reforço que emperrou no São Paulo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícia ruim sobre o São Paulo e um reforço já contratado. Contei para vocês que Lucas Ramon assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas o tricolor tentava nos últimos dias um acordo com o Mirassol para a chegada antecipada do lateral direito de 31 anos de idade. O vínculo dele no Mirassol só se encerra em 4 de abril. Posso assegurar que o São Paulo chegou a oferecer R$1 milhão ao Mirassol para a liberação do atleta com 3 meses de antecedência. Mirassol não aceitou. São Paulo também havia sugerido os empréstimos gratuitos de Luan e de Tolói. O Luan volante teria 100% dos seus salários pagos pelo São Paulo, R$450 mil mensais. Já o Tolói teria 50% dos seus vencimentos. O Tolói ganha 600 mil por mês. Mirassol recusou essa oferta também e só aceita fazer negócio com o tricolor com pagamento de R$2 milhões, algo que o São Paulo não está disposto a fazer. Pior para o Lucas Ramon, que vai treinar durante todo esse período de forma separada do restante do elenco. Ele no início dessa semana ainda pediu uma reunião com o presidente do Mirassol, o Juninho. Segundo relatos, o Juninho não quis recebê-lo. Para completar o noticiário tricolor, informação importante sobre o aspecto político. Você sabe que na próxima quarta-feira vai haver reunião para votar o impeachment do presidente Júlio Casares. E 4 dos 6 grupos que apoiavam o Júlio romperam com o atual presidente. Dessa maneira, são 125 conselheiros que ficam livres para votar, por exemplo, no impeachment do presidente na próxima semana. Somados aos 57 conselheiros que haviam feito o pedido de impeachment, e a gente já tem um número de 182, suficiente em relação aos 171 votos necessários para o impeachment, mas Júlio Casares procurou o presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires de Abreu, para reclamar sobre esse número. Segundo o Júlio Casares, há necessidade de um fórum qualificado para o impeachment do presidente. Dessa maneira, em vez de 171 votos, seriam necessários 195 votos. A gente ainda vai ter muita confusão nesse aspecto político até a próxima quarta-feira. Quais os valores necessários para a compra de Thiago Almada, meio atacante argentino que fez muito sucesso com a camisa do Botafogo, é titular absoluto da seleção argentina, mas foi colocado à venda nos últimos dias pelo Atlético de Madrid. Flamengo e Palmeiras monitoram com atenção a situação. Primeira informação é de que o Thiago Almada está sendo vendido pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais. Menos dinheiro, por exemplo, do que o Cruzeiro está gastando com o Gerson, mas com uma observação importante. O Atlético de Madrid quer esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Jogador bem mais jovem do que o Gerson e de enorme potencial. Uma coisa que pode pesar contra é seu salário. Ele ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais com a camisa do Atlético de Madrid. Cifras não pagas nem por Palmeiras, nem por Flamengo. Não há nenhum jogador desses 2 grandes clubes do futebol brasileiro recebendo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Chegaram a especular Thiago Almada no Grêmio, posso descartar qualquer possibilidade de acordo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Tricolor Gaúcho e essa pessoa assegurou que as cifras não condizem com a realidade financeira do clube. Imaginar Thiago Almada sendo comprado pelo Cruzeiro, com o Matheus Pereira em vias de renovar seu contrato e Gerson sendo comprado, não me parece fazer bastante sentido. O que eu posso contar é que Thiago Almada no futebol brasileiro seria sinônimo de sucesso, até porque ele tem muita bola e já mostrou que é capaz de jogar em alto nível no Brasil. Você gostaria de Thiago Almada por aqui? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live do Nicola. Tchau! Quero te atualizar sobre tudo envolvendo o São Paulo. Muitas novidades relacionadas a mercado. A primeira de todas, Dória é jogador do tricolor. Fui o primeiro a contar que as negociações estavam em estágio avançado. Na manhã dessa sexta-feira o martelo foi batido. Dória vai assinar um contrato de 2 temporadas, é esperado ainda nessa sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. O Dória chega sem custos ao tricolor. Rui Costa e Amaury Nunes, o Rui executivo do São Paulo e o Amaury empresário do atleta, conseguiram convencer o Atlas a liberar o jogador sem custos. Importante contar também que o Dória chega ao Morumbi com aval
de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. A dupla gosta bastante do defensor, que conversava com outros times brasileiros, entre eles o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Mas a partir do momento em que o São Paulo entrou na disputa, o Doria decidiu fechar conversas com os outros times para se acertar com o tricolor, retornando ao Morumbi depois de 11 anos. Ele havia estado por empréstimo do Olympique de Marselha no São Paulo em 2015. Doria é o quarto reforço do São Paulo para 2025, antes Danielzinho, ex-Mirassol, Coronel, ex-New York City e também Lucas Ramon, que ainda não chegou, mas já assinou um pré-contrato. Esses três já haviam sido contratados. Para completar, queria falar sobre Kevin Zenun, atacante de 24 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele tem sido muito especulado no tricolor. O São Paulo adora esse jogador. Até separei uma frase de um dirigente do tricolor sobre esse atleta. O Zenun é um atleta jovem de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa e acabou baixando seu rendimento. Não fizemos nenhuma proposta por ele, até porque os valores devem ser bem altos. São Paulo tem toda a ficha técnica do jogador, mas assegura que não fez proposta. Imagino que para ter feito todo esse levantamento é porque o São Paulo tem interesse. Resta saber se vai haver possibilidade de negociação, até porque hoje o atleta é avaliado em pelo menos 6 milhões de euros e você sabe, o São Paulo não pode fazer investimentos altos. Uma possibilidade seria tentar um empréstimo desse jogador ou envolver alguém na troca. Zenun, que disputou 33 partidas e 4 gols na última temporada, mas não é titular do Boca desde a metade do ano. Para completar, trazer detalhes do acordo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Rodriguinho. Meu atacante de 21 anos de idade está sendo comprado por 3 milhões de dólares, que equivalem a 16 milhões e 200 mil reais. Nicola, só isso? Importante registrar que o Rodriguinho tem contrato com o São Paulo somente até dezembro. Se não vendê-lo agora, o Rodriguinho vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do exterior em julho, saindo de graça do São Paulo em dezembro. O negócio não foi fechado ainda, porque São Paulo e Red Bull Bragantino querem esperar pela votação do impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião estava marcada para a próxima quarta-feira, mas ficou para sexta-feira. A saideira sobre essa questão envolvendo o Rodriguinho, além dos 3 milhões de dólares, o São Paulo ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. O Ali Jave, estava pedindo para falar sobre o Casares. Houve uma reunião na tarde dessa terça-feira de membros do Conselho Consultivo. Essa reunião, na teoria, teria que ter acontecido no Morumbi, mas ela aconteceu no escritório do Ives Gandra, que é um cara super importante dentro do São Paulo, enfim. Dos 9 participantes, 8 se mostraram favoráveis a que o Júlio Casares continue e que apresente sua defesa. O Júlio participou da reunião e fez suas explicações. Um dos presentes nesse conselho consultivo sugeriu que o Júlio Casares renuncie. É importante registrar que o Júlio virou alvo de uma investigação da polícia que tem a ver com saques recorrentes da conta do São Paulo. Então tudo começa com a constatação de que o São Paulo teve, entre 2021 e 2025, 35 saques e cerca de 11 milhões de reais deixaram de estar nos cofres do São Paulo, tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação, o Júlio Casares, entre 2023 e 2025, recebeu em sua conta 1,5 milhão de reais em depósitos de dinheiro. Sabe quando você junta um bolinho de 49 mil reais, coloca num envelope, vai até a caixa e faz o depósito? Isso é absolutamente incomum. Na era do Pix, na era das transferências online, você faz tudo de forma online. A menos que você seja muito antiquado, você seja muito antigo, ou que você não queira que essa transferência seja rastreada. Se eu fizer uma transferência para o Joãozinho, da minha conta para a conta do Joãozinho, essa transferência vai ser rastreada. Se alguém pega um bolo de dinheiro, 50 mil reais, vai no caixa e preenche lá 50 mil, faz o depósito, você não consegue saber se quem essa pessoa anunciou que está fazendo o depósito de fato fez. Enfim, por que esse 1,5 milhão de reais depositados na conta do Júlio em dinheiro, em espécie, causaram tanta surpresa, revolta e deixaram a situação do Júlio muito complicada? O Júlio ganha, como presidente do São Paulo, um salário de 27 mil, vou trazer o número certinho, tá? 27.500 reais. Entre salários de janeiro de 23 a maio de 2025,
O Júlio recebeu 617 mil reais. Ele tem salário no São Paulo, tá? Ele é um dos poucos presidentes no Brasil que tem direito a salário. Só que ele recebeu do São Paulo entre janeiro de 23 e maio de 25, 617 mil. Só que a conta dele movimentou 3 milhões e 200 mil reais. Por isso já começou a desconfiar desses 2 milhões e 600 mil reais que entraram sem lastro salarial. Entraram sem ter relação com o salário. Ele pode ter alguma participação da Record, onde ele trabalhou, ele pode ter participação em algum outro negócio que ele tem, só que desses 2 milhões e 600, 1 milhão e meio veio de depósitos em dinheiro. E é isso que ele vai precisar explicar. Eu soube que havia um planejamento para que, nessa quarta-feira, o Júlio convocasse uma entrevista coletiva e prestasse esclarecimento sobre o tema. Acho urgente, urgentíssimo, né? Até porque a pressão é grande, torcida organizada independente já se manifestou, deu até ler o que a Independente escreveu. Estamos exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou a todos nós. Puta decepção do caralho. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. A Dragões da Real também saiu nessa linha, permanecer no cargo e insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. Jefferson Matos, Alan do Flamengo no São Paulo avançou. Jefferson, entre São Paulo e Alan, tá tudo certo. Fechado, esquematizado, salário, tempo de contrato, luva. Nem tem luva, né? Porque, e também não tem. O salário está acertado, porque a ideia do São Paulo é ter o Alan por empréstimo de uma temporada. O grande ponto é que o Flamengo prefere vender o Alan do que emprestar. Então, é possível que o Flamengo adie essa resposta. E aí vale a lembrança de que o José Boto, o executivo de futebol do Flamengo, está de férias e só volta no dia 15 de janeiro. Pelo menos foi isso que eu ouvi de um dirigente do São Paulo, tá bom? O Flamengo dá sinal verde e São Paulo avança por contratação de Alan. O encaminhamento seria por empréstimo até dezembro com opção de compra. O Tricolor já tem um alinhamento de bases contratuais com o staff. Fora dos planos, Alan já recebeu o sinal verde de Felipe Luiz. A informação é do Valentim Furlan. O Valentim Furlan que havia dito no final de semana que o staff do Alan não queria que o jogador atuasse no São Paulo, tá? Vamos dar uma pausa nos noticiários envolvendo política e o impeachment de Casares para trazer atualizações de mercado. A primeira informação: São Paulo avançou na contratação de um zagueiro. O nome não foi revelado, o que eu posso assegurar é que pode acontecer de esse zagueiro ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de um atleta que foi recentemente oferecido ao São Paulo. Tricolor que já fechou com Lucas Amon para a lateral direita, São Paulo que já tem Danielzinho como volante e também se acertou com o goleiro Coronel, que pertencia ao New York City. O que se sabe é que esse zagueiro chegaria a custo zero e voltaria a jogar no Morumbi. Só para completar, acrescentar também que em relação à pedida do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele quer contar com o Alisson. Num primeiro momento, o São Paulo é contrário à liberação do Alisson, a menos que surja uma possibilidade interessante de negociação. E dentro do São Paulo, discutiu-se a possibilidade de o Ranieri, primeiro volante do Corinthians, ser envolvido nessa negociação. Mas o Timão não pretende liberar o Ranieri por entender que ele exerce uma função que poucos dentro do elenco corintiano são capazes. O que você pensa sobre essa troca entre Ranieri e Alisson? Você acha que quem se daria melhor ou é uma troca equilibrada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação exclusiva. Fui o primeiro a contar na noite dessa quarta-feira nas minhas redes sociais que Dória está perto de virar reforço do São Paulo. Zagueiro de 31 anos de idade, que acerta os últimos detalhes da rescisão do seu vínculo com o Atlas do México. O jogador negociou nos últimos dias com o Internacional, foi alvo de debate no Fluminense e no Corinthians, mas as negociações com o São Paulo avançaram. Posso assegurar que Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, e Amaury Nunes, representante do jogador, tiveram um papel importante, até porque o Atlas, no início das tratativas, pedia 3 milhões de dólares. No fim das contas, ele sairá sem custos e toda a documentação, se concretizada, garantirá a assinatura desse contrato
nas próximas horas. Dória tem tudo para se tornar o quarto reforço do São Paulo em 2026. Ele chega depois das contratações de Danielzinho, ex-Mirassol, de Coronel, ex-New York City, e de Lucas Ramon, que segue vinculado ao Mirassol até 4 de abril, mas já tem um pré-contrato assinado com o tricolor. Só um último registro: Dória tem um currículo bem interessante. A última passagem dele no futebol brasileiro foi justamente pelo São Paulo, quando esteve emprestado em 2015. Ele era jogador do Olympique de Marseille. Voltou para a França, jogou no Granada na Espanha, também esteve na Turquia e joga desde 2018 no futebol mexicano. É muito ídolo no Santos Laguna, reforço interessante na minha opinião. Preciso falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está perto de anunciar a contratação de um jogador do São Paulo. Trata-se de Rodriguinho, meio atacante de 21 anos de idade, cujo vínculo no tricolor se encerra em 31 de dezembro. São Paulo e Rodriguinho não conseguiram avançar na renovação do contrato. Até por isso, o acordo com o Red Bull Bragantino foi a melhor saída. O São Paulo fica com uma quantia em dinheiro não revelada e ainda mantém um percentual pequeno de uma venda futura. Hoje o São Paulo é dono de 90% dos direitos econômicos. Rodriguinho, que perdeu espaço no segundo semestre do ano passado, especialmente por causa da dificuldade na renovação do contrato. Seus números em 2025: 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Rodriguinho, que também recentemente esteve nos planos do Botafogo, ele quase foi envolvido numa troca.